Você vai ver agora uma reportagem exclusiva com o pai e a madrasta da menina Isabela, atirada do sexto andar em São Paulo no dia 29 de março. É a primeira vez que Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá dão entrevistas sobre o crime. Para falar com o Fantástico, eles fizeram um pedido, que nós gravássemos um DVD com as respostas dadas por eles e que entregássemos esse DVD ao casal. A entrevista aconteceu hoje à tarde no apartamento de amigos da família, no prédio onde moram os pais de Ana Jatobá. Ao repórter Valmir Salaro, os dois alegam inocência e se mostram emocionados. Agora você, telespectador, pode avaliar a sinceridade do pai e da madrasta da menina Isabela. Então, como é que vocês estão se sentindo depois da morte da Isabela, uma morte tão trágica? Sofrendo muito. Com tudo, com o que a população fala a nosso respeito, com o pré-julgamento e pela própria população ter condenado a gente, sendo que nós somos totalmente inocentes. Nós somos uma família assim, eu e minha esposa Ana Carolina, como podemos dizer, uma família como qualquer uma outra, entendeu? Somos muito apegados à família, a nossa família somos todos unidos, né? E as nossas crianças, nossos filhos, tanto a Isabela quanto o Pietro, o Cauã, é tudo na nossa vida, minha e da minha esposa, entendeu? Com certeza. E sempre foi feito tudo para nossas crianças, entendeu? Para nossos filhos. E o que faz para um sempre foi feito para todos. Nunca teve diferença entre nenhum dos três, sempre. Tudo foi sempre igual para os três, sempre. Vocês estão sendo acusados de um crime grave, quer dizer, como é que é suportar essa acusação? Olha, tá muito difícil isso, porque sabendo como nós somos com nossos filhos e a nossa família também, nossos amigos, sabendo como nós somos, a gente fomos sempre unidos, sempre sempre se reunimos todos os finais de semana para estar almoçando todos juntos. Sempre foi muito família. Sempre fomos famílias, sempre almoçamos juntos, jantamos juntos, todos unidos, entendeu? Então, as pessoas estão falando algumas coisas que eles não conhecem como nós somos, entendeu? Eles sabem a nosso respeito através da mídia, que é tudo... Não tem tudo que falam a nosso respeito, a maioria das coisas são tudo inventados mesmo, porque ninguém conhece a nossa família a fundo, entendeu? Ninguém conhece como nós somos mesmo. A vida de vocês mudou depois daquela noite de sábado? Completamente, mudou em tudo e nunca mais nossa família vai ser a mesma. Nossa família agora é incompleta, entendeu? Sempre vai estar faltando nossa Isa. Sempre nossa princesinha. Até o próprio irmão dela, o Pietro, pergunta todos os dias por ela. Ele vai dormir, ele chora, que é a irmã? No dia do aniversário dela, foi o dia que nós fomos pra delegacia. Um dia antes eu falei pra ele, amanhã é aniversário da Isa. Ele falou assim, ela vai vir? Tá sendo muito difícil, porque as pessoas não estão deixando igual, nós não temos como ir ao cemitério, nós gostaríamos de ir ao cemitério, tem nem ter ido na condições de missa, e não estamos podendo fazer isso, entendeu? E as pessoas estão julgando, assim, pré-julgando a gente, sem ao menos conhecer. Esse pré-julgamento vem da onde? Da própria polícia para esclarecer o caso, né? Quer dizer, vocês estão sofrendo de todos os lados. Da própria mídia. Da mídia, a mídia. A responsabilidade mais é da imprensa para vocês. Não digo responsabilidade de ninguém, entendeu? Eu acho assim, eu não posso falar que a responsabilidade é tanto da mídia quanto a responsabilidade é da polícia. A gente não pode estar falando isso, porque a gente já está fazendo um julgamento também, entendeu? Mas assim, estão mostrando eu e minha esposa de uma tal maneira, explorando assim a nossa imagem de uma tal maneira na televisão que eles não conhecem a gente para estar falando o que falam, entendeu? Então, eu acho assim, eles tinham que conhecer ao menos um pouquinho para eles estar fazendo esse julgamento. Se eles soubessem como era a nossa vida, a gente vivia sempre em harmonia, sempre alegres, todos brincando, o tempo todo a gente estava brincando no apartamento. Eu sempre estava cantando com o Pietro e com a Isa, eu sempre ficava cantando, pulando. A Isa, ela adorava que eu brincasse com ela, o Pietro, tudo, ela queria que eu fizesse para ela, tudo. Sempre foi feito tudo para as crianças, entendeu?
Assim, tudo. Ah, vamos brincar, pai, vamos. Ah, vamos brincar, tia Carol. Porque a Isabela sempre chamava minha esposa de tia Carol. Pra isso, eu não entendeu? sou do jeito que as pessoas estão falando. Sempre fui a tia Carol e serei pra sempre a tia Carol pra ela. Aquela imagem que a televisão mostra, e vocês no supermercado mostram uma família unida, harmoniosa. É do jeito que a gente sempre foi. Sempre fomos assim. Muito Unidos. Onde um tá todos. A Isa só não estava com a gente nos finais de semana que ela tava com a mãe dela. Quando ela tava em casa, onde um ia todos. A gente sempre foi assim, onde um tá todos. Nunca separamos um do outro. Como é que vocês se veem diante da televisão? Não tem nem como explicar. Não tem mesmo. A gente sabendo da maneira que nós somos, com nossa família e com nossos filhos, o tratamento que nós sempre demos para eles, a educação, nós sempre, desde pequeno, assim, de berço, meu pai, tanto meu pai quanto o pai dela, sempre educou a gente assim de uma maneira assim de, como eu posso dizer, sempre respeitar todos, nunca tá assim, como eu posso explicar para o senhor, nós fomos educados de uma maneira que, família, sempre unidos, sempre estamos unidos. Tudo o que acontecer, sempre estamos unidos, entendeu? Eu ligo sempre pro meu pai sempre me liga, ela sempre tá ligando pro pai dela. Eu sempre ligo pra minha mãe, pro meu pai, tudo, sempre. Mesmo se a gente estiver em algum algum lugar. Tudo é meu pai e minha mãe, ele é a mesma coisa. Todos os dias nós ligamos para eles, entendeu? Então... Como é que vocês veem essa acusação tão violenta da polícia, dizendo que vocês mataram a Isabela? Olha, isso dói. Isso acaba com a gente, porque a nossa vida já acabou, né? Acabaram com a nossa vida. Destruir nossa vida em segundos. Em segundos foi essas acusações assim, não tem nem como explicar o que estão... Destruíram nossa vida praticamente. Destruíram nossa família. Só vocês e está investigando só a vida de vocês e o que aconteceu naquele sábado, é isso? Só, não investiga uma terceira hipótese, uma segunda, uma quarta? Para a polícia só existiu nós dois dentro do apartamento. E vocês reafirmam que uma terceira pessoa entrou e matou a Isabela? Isso. Com certeza. Por que alguém agiria com tanta brutalidade, Alexandre? É o que a gente se pergunta também, todas as noites, todos os dias. A gente fica analisando, assim, parando para pensar como alguém poderia fazer isso com uma criança. Principalmente com a Isabela, que é uma criança dócil, é uma criança assim, muito boazinha, alegre. Muito alegre. É uma criança assim que aonde chega conquista ela cativava todos. todo mundo. Aonde ela chegava, todo mundo cativava. É uma criança assim que sempre estava sorrindo, todos os momentos. É uma criança que era difícil você ver ela chorando por algum motivo, sempre alegre. Sempre sorrindo. Se vê alguém triste, às vezes ela me vê triste. Ah, tia Carol, me poupe, vai, tia Carol. Vamos fazer alguma coisa. Não quero que você chore. Não quero você triste. Ela sempre dava alegria para nós, entendeu? Tanto os nossos filhos quanto ela, assim, as crianças, assim, sempre deu muita alegria para nós. A gente sempre ficou, praticamente, assim, sempre nós 5. Qualquer coisa que nós fomos fazer era nós 5. Quando a Isabela não estava com a gente no final de semana, nós esperávamos o próximo final de semana para fazer as coisas juntos. A gente acabava deixando de fazer no final de semana que ela não tá, para poder fazer os 5 juntos, entendeu? Pra gente sair, pra gente se divertir, entendeu? Pra gente chupar sorvete, pra eles brincarem. Tudo que eles gostavam de fazer. Tudo sempre era em relação quando ela estava no apartamento. A gente programava em relação a quando ela estivesse. Quer dizer, você perdeu uma filha de uma forma brutal. Você perdeu uma amiga. Eu tinha ela como minha filha. Eu tinha ela como minha filha. O que passa dentro de vocês agora diante de uma acusação dessa? Quer dizer, vocês correm o risco de ir para a cadeia, correm o risco de pagar por um crime que vocês alegam que não cometeram. Isso uma coisa que nós não fizemos. Nós estamos pagando por uma coisa que não fizemos. Vocês passaram quase 15 horas na delegacia sendo interrogados. Isso Como é que foi esse interrogatório? Olha, não posso nem... Como que eu posso falar pro senhor? Eu não consigo explicar a maneira que estão fazendo com a gente. Foi como o senhor perguntou mesmo. Como que você acha que o Brasil está vendo a gente, está vendo eu e minha esposa? Eles estão praticamente pré-julgar e condenaram, sem ao menos conhecer.
Eu e ela, entendeu? Ou nossa família. O que era importante as pessoas conhecerem de vocês? O importante das pessoas conhecerem da gente era o seguinte, como nós éramos. Como nós somos Como verdadeiramente, nós verdadeiramente dentro da gente. Como é nossa família, a maneira do qual nós somos unidos. Você alguma vez bateu na sua filha? Eu Nunca encostou na Isabela. um dedo na minha filha. Eu também nunca encostei nela, nunca na minha vida. Nunca foi encostado um dedo em relação à minha filha. No entanto, porque ela era uma criança que respeitava todos. Ela parecia uma adulta, a gente fala que ela parecia uma mocinha. Ela era uma criança... Não era desobediente, não batia no... O Pietro, às vezes, chegou a beliscar ela, morder ela quando ele era menorzinho. Ela nunca chegou a bater nele, nunca respondeu pra ninguém. Sempre foi muito boazinha, sempre obedeceu, sempre... Não tenho o que falar dela. Ela era uma criança amada por todos, por todos. Todos que conviviam um pouco com ela e que conhecia ela cativava. Onde ela chegava, ela cativava todo mundo. Onde ela entrava, todo mundo já sempre sorrindo, nunca estava triste, sempre sorrindo. Era uma criança muito alegre. O que mais me deixa assim é que ela sempre me chamava assim, pai. Como que eu posso falar? Ela sempre me chamava de pai e papai. Então, ela falava assim, papai, vamos andar de motinha, que é as motinhas elétricas que tinha no apartamento, né? E de piscina, que ela amava, ela sempre queria estar na piscina, ela ou ir pra praia, água. ela amava água, que até chamava ela de até no golfinho. Sábado, ela entrou na piscina, andou de moto. Então, assim, nós passamos, assim, muitos momentos com ela, assim, que marcantes, entendeu? Que eu não consigo acreditar que fizeram isso com ela. Não entra na minha cabeça nem na como minha. Uma pessoa tem coragem de fazer isso com uma criança. Eu não entra, eu não consigo entender. A Isabela era um tesouro na nossa vida, entendeu? Era tudo na nossa vida. Então não entra na minha cabeça, eu não consigo entender como uma pessoa conseguiu fazer isso com ela, entendeu? Qual o motivo dessa pessoa ter feito isso com ela? Isso não passa pela sua cabeça, você não tem suspeita de nada, não... Olha, não tem, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. A Isabela é tudo na nossa vida, tanto a Isabela quanto o Pietro, quanto o Cauã. Meus filhos, abaixo de Deus. E não só pra tudo. gente, ela era tudo pro Cauã e pro Pietro. Ela era a segunda mãe. Pro Cauã, sim, ela Cauã falava, ela estudava com o Pietro na mesma escola, eles eram da mesma escola. Tipo, o Cauã, assim, o Cauã adorava ficar com ela, brincando com ela o tempo todo. Ele trocava a gente pra ficar com ela, ele só queria ficar com ela. E ela com o Cauã, assim, ela mesma falava, tia Carol, eu sou a mãe 2 do Cauã. Sou a mãe 2 do Cauã. Então, assim, pro Pietro, ela ajudava o Pietro a fazer tudo. Ela queria dar banho no Pietro, tadinha, ela queria fazer tudo pro Pietro. Então, ela cuidava deles assim como se fosse parecia uma mãe adulto, mesmo. Parecia um adulto mesmo. A maneira como ela agia parecia uma adulta. Não parecia ela que era uma criança criança. assim que eu não consigo nem explicar. Era tudo na nossa vida. Qual o momento que você mais sente falta dela, Alexandre? Todos os momentos. E quando a gente vê as crianças, ontem estavam dançando, né? Na sala, a gente lembra tudo que o Pietro faz, ou até mesmo o Cauã, na hora a gente fala, a Isa estaria fazendo isso, ou a Isa estaria fazendo aquilo. A Isa, ela gostava muito de dançar, então qualquer coisa que o Pietro ou o Cauã faz, tudo a gente lembra ela, tudo. Que sempre estavam os três juntos, grudados um no outro, isso sempre, e vai ser assim pra sempre. Assim, vocês estão suportando essa carga de acusação em cima de vocês, que é uma acusação grave, né? Que você teria asfixiado a Isabela e você jogado da janela. Isso uma coisa não terrível, né? Horrível. Isso não existe. Nunca encostei um dedo nela. Eu sou mãe. Você acha que o que eu não quero que os outros vou querer para meus filhos? Isso não tem cabimento que estão falando. Não existe, nunca existiu. Nós nunca encostei um dedo nela, nunca tanto o Alexandre. Um dedo, porque ela é uma criança educada, é uma criança assim que tudo. Você falava com ela, filha.
vê isso aqui, ó, assim você tem que fazer desse jeito, ó, faz assim. E ela é uma pessoa que escutava. Não dava trabalho pra nada, Então, pra nada. É uma criança pra que nada. nunca deu trabalho pra ninguém. Tanto é pra que às vezes ninguém. nas férias, minha sogra, ela queria ficar com a gente, né, em casa. O Artinho ia trabalhar, ficava eu, ela, o Pietro e o Cauã. Minha sogra falava, Carol, manda um pra não dar trabalho, né? Manda a Isa pra ficar comigo. Ela falava que não, queria ficar com os irmãos dela. Ela não dava um pingo de trabalho, um pingo. Ela- Nunca deu trabalho, nunca. Assim, ela, os irmãos dela, E de uns tempos pra cá, ela vinha pra mim em Palestina e falava, tia Carol, será que um dia eu vou conseguir morar com vocês? O sonho dela era morar com Morar O você. sonho com a dela gente. era morar com a Na gente. quarta-feira mesmo que ela esteve com a gente, ela pediu, papai, eu quero tanto morar com vocês. Ela sempre falou. Porque nós fizemos o apartamento com ela foi escolhendo o quarto dela da maneira que ela queria. Vocês montaram. Nós né? Do jeito que ela queria um quarto lilás. Aí a gente foi e mandou fazer o quarto tudo lilás. Do jeito que ela queria. Ela falava assim, Tudo que papai, ela eu quero queria, desse jeito. sempre ela teve, tudo. Da maneira que ela quis o quarto, a gente já decorou tudo do jeitinho que ela quis. Não só em material, mas em amor também, É. assim, meu amor por ela, assim, é uma coisa inexplicável, entendeu? Pelos meus filhos. Meus filhos pra mim é tudo na minha vida. Como eu posso dizer, meus filhos, se eu pudesse não trabalhar pra ficar com eles o tempo inteiro, eu faria isso, entendeu? O amor que eu sinto pela Isa vai ser eterno. Vou amar ela pro resto da minha vida, do mesmo jeito que eu amo meus filhos. Nossos filhos são tudo na nossa vida, tudo. Eu falo tudo brincar mesmo. com ela, que ela era minha filha postiça, porque 2 vezes, assim, eu sentia que ela tinha vergonha, mas 2 vezes a gente pegou ela me chamando de mamãe. Aí até eu falei assim, eu e o Alexandre a gente tava brincando, de um correr atrás do outro dentro do apartamento. Aí ela pegou assim, ai papai, não bate na mamãe. Aí eu e o Alexandre se espantando assim, olhando pra ela, mamãe. Aí ela falou, não, tia Carol, é que você é como se fosse minha segunda mãe. Nós brincávamos muito dentro do apartamento com eles, de eles pegar a gente, de eles subirem em cima da gente, entendeu? Aí ela falou uma vez pra minha esposa, eu posso te chamar de mamãe? Eu posso te chamar de mamãe? E aí a gente falou, claro. Mas a gente sentia que ela tinha vergonha. Ela tinha vergonha. de Ela sempre chamava de tia Carol, mas 2 tinha vezes, vergonha de chamar de 2 tia vezes mãe. nós pegamos ela chamando de mamãe. Surgiram várias testemunhas que dizem que vocês não tinham uma vida tão harmoniosa, que vocês viviam brigando. Então, de onde surgiram essas testemunhas? Por que essas pessoas estão falando isso? Brigas, todo casal tem. A gente tinha briga. Mas não do jeito que estão vinculando na mídia. Brigas nossas, normais, como qualquer um outro Tanto casal. é que nesse apartamento novo nós não tínhamos briga, nunca tínhamos brigado nesse Nem apartamento. discutido em momento algum. Não nesse apartamento discutimos novo. em Nunca momento foi algum discutido. nesse apartamento. Então A gente vivia em harmonia mesmo nesse apartamento, era total harmonia. Nós, assim, a gente tá vendo na mídia, na televisão, as pessoas falando, nossa, que eles brigavam, tudo isso não... Você tem como contestar você tem Sim. como contestar? Sim, essas porque pessoas nós dizem? brigávamos assim como uma pessoa normal, nós discutimos, amor, putz, tá precisando disso aqui, ou por alguma coisa de ela me ligar e não me encontrar, ou eu ligar e não encontrar ela, onde você tá? Não briga sei o quê. banal. Briga De casal assim, de normal. casal normal, entendeu? Você vai jogar bola, não vai jogar bola, algumas coisas assim que não há essa discussão igual estão colocando na mídia, entendeu? Que houve gritos, isso não existe. Você mantém aquela versão que você deu até hoje. Sim. Alguém entrou e matou sua filha. Com certeza. Então, eu acho, a minha filha, eu nunca levantei a mão para ela, eu nunca falei mesmo. mais alto com ela. Em Não momento, encostou um dedo nunca. nela e eu também nunca. Por quê? Porque não tinha, porque não tem motivo, ela era uma criança educada, sempre tratou todos bem. Igual, se ela chegasse assim, ela estivesse aqui agora, ela ia chamar o senhor de tio. Tudo bem, tio? Boa tarde, tio. Ou ela tentava chamar meu sogro assim de vô. Ela tinha vergonha. Ela tinha de chamar meu vergonha. sogro de vô. Aí às vezes ela chegava perto pra pedir água, alguma coisa pra minha mãe ou pro meu pai. Ela falava, me dá água, por favor. Ela falava. ficava com vergonha. Ela Então, gaguejava. não tem o que falar dela. Ela era uma criança assim, putz. Agora, Ana, se fala que você tinha ciúme dela. Da Isabela, Da Isabela. nunca tive ciúmes dela, nunca. esposa O que eu sempre- fiz por ela é o que eu faço pelos meus filhos. Sempre tratei ela com muito amor, muito carinho.
E ela mesmo, por mim, ó, de onde ela estiver, ela tá vendo nosso sofrimento e deve estar sofrendo junto com a gente. Vocês passaram uma semana presos, acusados de um crime que vocês afirmam que são inocentes, que não praticaram. Somos inocentes. Como é que foi essa semana na cadeia para vocês que nunca tiveram contato com esse mundo? Olha, não tem nem como explicar isso, viu? É uma coisa assim que nós estamos passando, não só assim de nós termos ficado presos, mas muitas outras coisas assim que estão julgando a gente por uma coisa que nós não fizemos. Pra mim foi momentos horríveis. Então, não tem nem como explicar isso. As pessoas que conhecem a nossa família, que estão próximos da gente, por isso que nós estamos tentando explicar para o Brasil mais ou menos como nós somos, como nossa família porque as pessoas não conhecem. As pessoas que estão próximas da gente sabem como nós somos, sabem que isso, não existe. Você vai ver agora a segunda parte de uma entrevista exclusiva feita pelo repórter Valmir Salaro com o pai e a madrasta da menina, Isabela Nardoni. Ana Jatobá revela o medo que sente de voltar para a prisão. E o pai, Alexandre, se emociona ao afirmar que fez uma promessa sobre o caixão da filha. Você poderia fazer um apelo para que alguém que soubesse Com certeza, eu gostaria eu gostaria que as pessoas, por favor, como se faz, um disque denúncia, né? Colocassem um disque denúncia, denunciassem, assim, alguém que eles possam ter visto. Saiba de alguma coisa. Porque nós estamos sendo julgados por uma coisa que nós não fizemos. Então eu gostaria que as pessoas, o Brasil todo, estivesse vendo isso para, tanto como aconteceu com a gente, isso pode acontecer com outras pessoas também, que têm famílias também, que têm filhos, pessoas que... Tem muita gente que mora em condomínios, prédios, aconteceu isso com a gente, pode acontecer com qualquer uma outra pessoa. Então a gente gostaria até de estar falando isso para as pessoas tomarem cuidado para não acontecer isso que está acontecendo com a gente, entendeu? E eu queria que as pessoas denunciassem, falassem, olha, colocassem um disque denúncia, para ajudar, entendeu? A encontrar essa pessoa. Hoje, o que vocês querem? Nós queremos que a verdade apareça. Que a verdade apareça, a verdade venha à tona. É o que eu peço todos os dias para Deus, para que rezamos, realmente apareça o verdadeiro culpado. Porque Deus está em primeiro lugar e Ele é nosso testemunho. Ele é a nossa principal testemunha de que somos inocentes. Então... A polícia vem divulgando laudos aí que aponta vocês como culpados. Como é que vocês se sentem diante de uma acusação tão forte como essa? Olha, a gente, como eu disse para o senhor, não temos como falar porque nós não temos como... como é que nós podemos falar? A polícia está divulgando alguns laudos. Nós não tivemos ainda conhecimento desses laudos. De nenhum dos laudos ainda. Então não tem como estar explicando para o senhor isso. Você passou uma semana na cadeia também. Como é que foi essa semana na cadeia para você? Foi terrível. Eu fiquei sem comer os 3 primeiros dias, eu não queria comer, não conseguia falar com ninguém. Eu só pensava nos meus filhos lá fora, na minha família. Porque eu nunca me imaginei nessa situação, nunca imaginei que eu pudesse um dia ser presa. Por uma coisa ainda que eu não fiz. Sofri muito. Você tem um filho de 1 ano e outro de 3 anos. A hora que você reencontrou com seus filhos? Tanto é que na hora que eu fiquei sabendo que tinha saído do habeas corpus, eu gritei, Pietro, Cauã, eu amo vocês, eu tô indo ver vocês. E o encontro de você com eles? A hora que eu fui ver o Pietro, a hora que ele acordou, ele virou pra mim, pro Alexandre e falou, papai, mamãe, vocês estão aqui mesmo? Vocês estão aqui mesmo? O Cauã, a hora que ele levantou, que nós ficamos praticamente, acho que foram 15 dias sem vê-los. O Cauã, ele ficou meio assim, quando ele viu a gente, ele quis o colo da minha mãe, ele ficou estranhando a gente. Depois que ele veio no colo, deu um sorrisinho, aí não quis mais desgrudar da gente. Porque eles sofrem também, né? Acho que a família toda sofre. Todo mundo, com certeza. Nossos pais, todos os parentes ligados a gente, todo mundo sofre. Todo mundo está sofrendo junto com a gente. Vocês não podem sair na rua hoje? Não. Vivem aqui dentro, trancados? É, como se fosse uma prisão domiciliar a gente está vivendo. E os nossos filhos também. Toda a nossa família. Todo mundo tem medo de sair na rua. Quem que você acha que poderia ter tanto ódio, tanta raiva de uma menina de 5 anos? Olha, eu não sei.
É o que a gente se pergunta o que a também gente todos se os pergunta dias. A gente todos se os pergunta dias. todos os dias. Por que fizeram isso com a Isabela? Uma menina linda, de apenas 5 anos, tinha uma vida inteira pela frente. O sonho dela, ela sempre falou, papai, eu vou querer ser veterinária, porque ela sempre gostou muito de Ela bichos. adorava os bichinhos. E Cachorro, mar. passarinho, Ela piscina. amava piscina, água, assim, até brincava Eu com ela. falava que ela era a minha pequena sereia. Ela sempre queria estar indo na piscina nadar, sempre. Sempre. A gente não consegue entender ainda o que fizeram com ela. O que mais... Com vocês também. E com a gente. Essas pessoas... O que mais dói é as pessoas destruíram. falar que nós somos os assassinos da Isabela, entendeu? E na nossa cabeça a gente sabia que nós não fizemos nada. Somos totalmente inocentes e as pessoas nos julgam sem ao menos nos conhecer. Tudo que a gente faz, tudo lembra ela. Cada Qualquer coisa coisinha que- mínima, nossa. tudo lembra ela. A gente toda hora a gente se pega falando, a Isa estaria fazendo isso. A Isa gosta disso. Ela adorava macarrão, ela adorava a salada de alface. Então, são coisas que eu vejo, até mesmo quando eu vou tomar banho. Às vezes ela tomava banho comigo, ela fazia assim, tia Carol, no box, no vapor. Tia Carol, olha o amor que eu sinto por você. Ela fazia um coraçãozinho, aí eu pegava e fazia o box inteiro. E ela falava, não vale, tia Carol. Eu falei, olha o meu amor por você e pelo Pietro, o tamanho que é. Ela falava, não vale, tia Carol, você é maior que eu. Se eu pudesse, eu também faria o coração grandão. O que mais assim me deixou assim que a semana na quarta-feira ela ficou com nós fomos para uma festa de um conhecido da gente, ela esteve junto lá, ela cantou parabéns, ela soprou o bolo, ela ficou o tempo todo com a gente e nesse mesmo tempo ela falou assim, papai, eu não vejo a hora de morar com vocês, o que eu mais sempre quero falou. é morar com vocês, ela sempre falou. Aí eu falei, filho, o papai quer também que você vá morar com ele, mas isso depende de algumas coisas para ela estar indo morar. Você tinha uma relação com a sua esposa, uma relação tranquila? Normal, uma relação normal. Inclusive no sábado, assim, no sábado pra mim, eu fiquei o tempo todo com eles na piscina, nós andamos de moto. Na sexta-feira nós brincamos muito dentro do apartamento, fomos para a casa dos meus pais, ficamos lá, eles dançaram, brincavam, porque nós sempre fizemos isso, final de semana, sexta-feira, quinta-feira, ir para casa tanto do meu sogro quanto dos meus pais, e sempre, todo final de semana, ou nós estávamos na casa dos meus pais ou nós estávamos na casa do meu sogro. Sempre nós almoçamos, jantamos, ficávamos unidos mesmo, brincando, assim, aquela coisa assim, unida mesmo, nós sempre fomos assim. Então, não dá para entender. Por isso que quando a mídia mostra algumas coisas, a gente mostra algumas coisas na televisão, a gente fica, como? Vocês foram indiciados pela morte dela, quer dizer, vocês são acusados formalmente da morte da Isabela. É uma coisa muito difícil de entender isso, porque a gente não acredita no que eles estão Se a falando. polícia, a justiça manter isso para frente, como é que vai ser a vida de vocês? Olha, não sabemos, Não porque tem nem o que falar. não sabemos O mesmo. duro vai ser a gente pagar por uma coisa que a gente não fez. Já O duro vai estamos ser pagando ficar 30 anos numa prisão. por uma coisa que não foi Ao feita. menos nós temos feito absolutamente nada. Somos totalmente inocentes. Vocês não mataram a Isabela. Não, em hipótese alguma, Nós nunca. nem levantamos um dedo Nunca. pra ela. Eu nunca levantei um dedo pra, nunca falei nada, pra, nunca nem Isso não gritei existe. com ela. Isso que estamos falando, isso não é uma coisa que não existe, não tem. A Isabela era tudo na nossa vida, tudo mesmo, tudo. Quando a médica veio falando pra mim que ela tinha falecido, que eu fui acompanhando, que a médica falou, olha, sua filha faleceu, aquilo pra mim não tinha mais chão, não tinha mais nada assim, eu não sabia, aquilo pra mim, o mundo acabou. Quando ela falou, sua filha faleceu, pra mim... A hora que ele me ligou me contando, porque na hora meu pai foi lá me buscar no apartamento. Eu queria porque ter eu tive morrido que ir pra guarda junto, com meus entendeu? filhos. Aquela hora eu queria ter morrido junto ali, Eu porque não acreditava. foi uma coisa assim que acabou com a nossa vida, assim. Parece que a gente tá vivendo um pesadelo. Nós estamos vivendo um pesadelo. Acabaram com a nossa vida, acabaram com a nossa família, destruíram tudo.
Aquele momento que a médica falou que, olha, sua filha faleceu, pra mim ali foi... Eu não consigo nem... aquilo ali pra mim não tinha mais chão, eu não conseguia nem... foi uma coisa assim que desestruturou eu completamente. Outra cena depois também que eu tive que entrar no necrotério pra tá vendo ela ali, pra mim aquilo ali me marcou de uma tal maneira que toda vez que eu fecho o olho assim, vem a imagem dela. E ao mesmo tempo eu tenho a imagem dela brincando assim, a gente na piscina, andando de moto, a gente brincando de correndo, de pega-pega, jogando bola. Então não consigo entender isso. Foi coisas assim foi muito rápidas as coisas assim. Então não dá para entender isso. Agora, o laudo, quer dizer, aponta até sangue no carro de vocês, quer dizer. Então, é uma coisa que... Eu fui a última pessoa a sair do carro. Enquanto ele subiu para deixar ela lá em cima, eu estava dentro do carro com o Pietro com ela dormindo. Ninguém tinha se machucado. As crianças estavam dormindo. Ninguém se machucou aqui em Guarulhos, na casa da minha mãe. Ninguém se machucou no caminho. Ninguém agrediu ninguém no caminho. Não aconteceu nada. Vocês não usaram fralda para limpar sangue? Não. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe de maneira alguma. Não existe mesmo. As crianças foram dormindo, os três Foram foram os três dormindo. dormindo. E a última vez ainda que ela falou comigo, tinha acabado de sair daqui, ela virou pra mim, tia Carol, posso dormir um pouquinho? Eu falei, pode, já tá na hora de dormir, Isa. Foi a última vez que ela falou comigo. Era mais de 11 da noite, né? Foi a única vez que ela falou comigo. Olha, nós não vivemos mais. Não tem como. Nem dormir a gente não consegue dormir, comer a gente não consegue se alimentar mais Nós direito. não dormimos direito, nós não se alimentamos, nós praticamente não vivemos mais. Nossa vida praticamente acabou. Acabou. No dia que teve o velório da minha filha, que nós chegamos lá depois de ter saído da delegacia, eu fiz uma promessa para ela em cima do caixãozinho dela que eu não ia ficar sossegado enquanto não encontrar o assassino que fez isso com ela, que fez essa brutalidade com ela. E falei para ela que enquanto isso não acontecesse, eu ia estar indo atrás para essa promessa, eu falei para ela, filha, quando o papai vai prometer uma coisa para você, o papai não vai se sossegar enquanto não encontrar o assassino que fez isso com você, essa brutalidade. E quando ela foi enterrada também, assim, que eu queria entrar junto com ela dentro da onde ela foi enterrada, assim, que pra mim ali eu queria estar junto com ela, morrer junto com ela. Ele queria se jogar junto com ela, porque pra mim ali, minha vida tava toda indo ali, então eu ver ela dentro do caixão ali, dentro do necrotério, e ver ela caída no chão, depois no necrotério e no caixão, e ela sendo enterrada ali, pra mim, eu não conseguia entender aquilo. E eu falei pra ela, filha, o papai não vai sossegar enquanto não encontrar quem fez isso com você, a pessoa que fez essa crueldade com você. Então o papai não vai sossegar até achar a pessoa que fez isso com você. E prometi também pra ela que ia estar fazendo uma tatuagem do rostinho dela. E isso eu vou fazer. E pra mim, minha vida ali se acabou completamente. Eu vendo ela ali sendo enterrada, as pessoas jogando areia em cima dela ali, pra mim, eu não consigo entender. Porque ao mesmo tempo, no sábado, nós estávamos na piscina brincando, andando de moto, correndo, jogando bola. Daqui a pouco ela tá no necrotério. E eu vejo ela no velório e as pessoas enterrando ela ali, pra mim foi... não consigo entender. Foi uma coisa assim muito difícil pra mim, entendeu? Eu não consigo imaginar a minha vida sem ela agora, entendeu? Como vai ser. Porque a minha vida acabou completamente sem a minha filha, sem a minha princesinha, que ela sabe que ela é o meu tesouro da minha vida. Meus filhos é tudo pra mim, eu sempre falei, eu não sei como é minha vida, assim, viver do lado dos meus filhos é tudo pra mim, meus filhos que eles me seguram, meus filhos que conseguem me segurar, porque
Meus filhos, pra mim, é tudo na minha vida. E a Isabela, assim, ela era menininha de casa, entendeu? Ela era a minha princesinha. Então, o pai, ela deitava no meu colo. Ô pai, vamos brincar de boneca comigo? O pai, vamos andar de moto? O pai entra na piscina comigo. Ela sempre gostava muito de moto também. Ela sempre falou pra mim assim, pai, nós vamos andar de moto junto. Quando eu crescer mais um pouco, eu vou andar de moto junto com você. Então, Você vai me dar uma moto de verdade, né, você vai me dar papai? uma moto de verdade, ela falava. Então, é coisas assim que eu não acredito ainda que fizeram isso com ela, entendeu? Pra mim, tudo se acabou, entendeu? Então, o que eu prometi pra ela, eu vou cumprir. A verdade vai vir à tona e eu não vou ficar sossegado enquanto não encontrar a pessoa que fez isso com ela. Isso, eu não vou ficar sossegado enquanto não encontrar essa pessoa que fez isso com ela. E nós vamos até o final para encontrar essa pessoa. Com certeza. E eu queria dizer para vocês que a nossa fé em Deus assim é inabalavelmente assim, é inabalável. Deus é a nossa testemunha. Nossa Deus, maior testemunha. Nossa maior testemunha. E Ele vai mostrar para as pessoas quem é. Eu quero que Ele mostre para as pessoas essa pessoa que fez essa crueldade com a minha filha, entendeu? Que é o que eu mais espero.